Beleza, começando mais um vídeo aqui, hoje um react com os críticos do Dallagnol, tá? Eu sei que tem muitos temas a gente abordar aqui no canal, só que acabei não tendo tempo hábil para tratar disso e, enfim, voltei ao tema Dallagnol, paciência. Mas deixo claro aqui que me incomodou, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu com o Vini Júnior na Espanha, que tem toda a razão de ficar indignado, porque realmente ele sofreu um racismo, e aí hoje a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Um xingamento significa um não racismo, do que é um racismo de fato. E o que o Vini Júnior sofreu foi um racismo de fato. No caso do Léo Lins também, chamou bastante minha atenção essa semana, eu já tenho um podcast e um vídeo falando sobre essa temática, né, do humor, e me admira que as coisas tenham sido tão rápidas assim, no nível da censura. Mas no caso do Léo Lins, nada tem a ver com racismo, nada tem a ver com preconceito, simplesmente por uma palavrinha que está dentro do direito e que nós denominamos como animus jocandi. Então, façam uma pesquisa do que significa isso e vocês vão perceber que não faz o menor sentido dizer que é contraditório estar do lado do Léo Lins contra a censura e ao mesmo tempo apoiar o Vini Júnior sofrendo um racismo de fato. Então, acho que tudo que eu tinha para falar sobre... Claro, tem muita coisa para falar ainda sobre essa questão de humor, de politicamente incorreto, de racismo, etc. Mas tem vários vídeos já no meu canal tratando desse tema, tá? Voltando ao caso do Dallagnol, vamos ouvir o que a esquerda, afinal, tem a dizer sobre esse assunto. Aí você pode falar, mas o Reinaldo Azevedo que está na tua frente é de esquerda, olha lá o retrato da Hannah Arendt, pô. A Hannah Arendt não é uma pensadora liberal. Pois eu recomendaria que ao senhor Reinaldo de Azevedo retire, por favor, esse retrato da Hannah Arendt. Né, você está meio que maculando, né, cara, com as suas atitudes aí, com as suas falas, a figura da digníssima senhora filósofa Hannah Arendt. Filósofo político, né? Mas enfim, vamos ver o que ele tem a dizer aqui sobre, a prioristicamente defendendo o governo Lula, evidentemente todas as ações desse governo vingativo, contra o Dallagnol. Vamos lá. Minhas caras, meus caros, Leopoldo Dallagnol teve um mandato de deputado federal cassado, foi eleito pelo Podemos do Paraná. Foi cassado, eu já fiz um vídeo falando sobre o assunto, ok. Por unanimidade, nosso superior eleitoral, 7 votos a 0, cassou o registro. 7 votos a 0. Foi uma informação correta. De sua candidatura. Cassando o registro da candidatura, cassa automaticamente o mandato, ele se torna inelegível por 8 anos. É claro que ele vai recorrer primeiro ao próprio tribunal. Você acha que é errado ele recorrer? Inútil. E depois ao Supremo Tribunal Federal. E me parece que também não vai dar em nada, mas vai fazer. Considerando que seja Gilmar Mendes e companhia, realmente acho que se for essa turma, desculpa, Dallagnol já perdeu, cara. Mas vamos ver o que vai acontecer. Até porque movimenta as redes sociais, as milícias digitais, a extrema-direita, enfim. Ai, meu Deus. As milícias digitais e a extrema-direita. Quer dizer, é muito fácil ele falar nesses termos tão abrangentes, né? Porque a extrema-direita pode ser qualquer coisa, né? O Reinaldo Azevedo que vem, né, desse discurso mais à direita, porque, para quem não sabe, foi ele que cunhou o termo petralhas. Era chamado pelas pessoas que, há séculos do PT, de extremista da direita. E hoje ele acusa os outros de extrema-direita ao bel prazer da conveniência do seu discurso. É complicado, né, Reinaldo? Complicado. Há muito tempo já que ele se mobiliza contra tribunais, e nós sabemos especialmente o STF. E claro, ele não precisa gostar, né, da cassação do seu mandato, mas me parece... Ele não precisa gostar. Eu fico me perguntando quem iria gostar disso. É realmente inevitável. A ação original... Ainda mais, e o detalhe, a gente tem que falar aqui sempre, né, coloque as coisas em perspectiva. Se a gente tem uma situação tão drástica no Brasil, ao ponto de um cara que foi condenado em primeira instância pelo juiz, no caso, à época, o Sérgio Moro, eu estou falando aqui do Lula, tá? Depois foi condenado em segunda instância pelo TR4. Depois, confirmada a condenação no STJ. Aí eu fico me perguntando, meus amigos, como é possível que este sujeito se diga inocente simplesmente porque o juiz, que do caso relativo, obviamente, à condenação em primeira instância, foi dito como suspeito. Ora, se o Moro tivesse forjado alguma prova e o Dallagnol, na posição de um promotor, tivesse forjado alguma prova contra o Lula e isso fosse deflagrado, aí sim a gente poderia considerar um ato realmente repulsivo e criminoso. Mas não foi isso que aconteceu. Então, depois daquela história da Vaza Jato, daquela correspondência em Telegram ou WhatsApp, eu não lembro bem, da relação juiz-promotor, aí a coisa ganhou o âmbito da guerra psicológica, tá? A opinião pública foi modificando a sua impressão a respeito desses casos. E quando a gente fala de guerra psicológica, a gente está falando daquilo que Sun Tzu já dizia, né? Causar a impressão é o que importa. Aí vem essa galera da mídia formal, os agentes de notícia, que obviamente tem
temos que considerar sim o profissionalismo daquele que se formou em jornalismo, que dedica a sua vida a escrever artigos e que tendo ética, ou pelo menos o mínimo de ética, faz o seu serviço de maneira adequada. Mesmo esses reconhecem que os agentes de notícia têm a preeminência de, pelo título, pela imagem e pela descrição que eles fazem de determinados fatos, moldá-los ao bel prazer da sua própria conveniência ou viés. Tá? Não necessariamente ter viés é errado. Deixar bem claro aqui. Às vezes o cara tem mais um viés à esquerda, outro cara tem mais um viés à direita. O problema não está nisso. O problema está em ser alguém que manipula um fato. Por isso que essa coisa de dizer contra fatos não há argumento é complicado. Porque assim, é óbvio que o fato fala por si mesmo, né? Só que o fato também carece de interpretação. E essa interpretação pode ter um peso mais hiperbólico se contra o seu inimigo político e mais eufemístico se contra o seu aliado político. E hoje, então, a partir desse prisma, fique claro para você, estamos em uma guerra psicológica no Brasil, que está polarizado e não tem como sair disso de uma forma assim tão fácil e rápido. O Brasil está polarizado e as posições estão colocadas. Pessoas como Reinaldo Azevedo, tem o Marco Antônio Villa, não vou colocar aqui, mas o Marco Antônio Villa também já definiu seu território, tomou sua posição. Ele também está dentro da defesa do governo Lula. É engraçado, vai entender por quê, é irônico, né? Porque esses caras sempre combateram o lulismo e o petismo. Mas enfim, hoje eles são uma voz da esquerda, tá? Em defesa ao governo vingativo do Luiz Inácio. O que acontece aqui é que essas pessoas estão posicionadas a defender o governo a todo custo. Ao ponto do próprio Reinaldo Azevedo recentemente defender o Lula contra o Zelensky, presidente da Ucrânia. Por conta daquela polêmica do Lula não ter cumprimentado o cara, né? Nem para cumprimentar ele consegue. Tamanho o desejo de se tornar, ou se já não é, aliado do Putin, lá da Rússia. E para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo dessa relação Putin-Lula, né, muito antes do Lula se tornar presidente da República. Né? Já meio que antevendo isso e sabendo que o Lula sempre foi muito mais pró-ditaduras ou autocracias do que democracias, certo? Apesar de a gente poder criticar facilmente aqui a democracia do Brasil, sabemos que ela tem muitos problemas, que boa parte do que chamam de democracia aqui no Brasil é demagogia, sabemos disso. Mas quando falamos de autocracia, estamos falando de um nível de corrupção que é maior que o do Brasil. Que é o caso da Rússia. A Rússia tem um nível de corrupção muito maior do que o do Brasil. Pasmem vocês que não sabem disso, né? Apesar do Brasil ser terrível nesse sentido. Mas vamos continuar vendo o Reinaldo falar aqui. Eu só quero que vocês tenham essa ótica. A gente está numa guerra psicológica. Não é guerra de quem tem razão. Você acha que esses caras estão preocupados com quem tem razão? Eles estão muito mais preocupados em causar impressão. E essa impressão é hiperbólica para com os inimigos políticos e é eufemista para os amiguinhos e aliados, tá? Vamos lá. Foi proposta pela Frente Brasil Esperança, PT, PCdoB e PV, e pelo PMN do Paraná. O que é que esses partidos alegaram? Deltan Dallagnol se exonerou 11 meses antes da eleição da sua condição de procurador da República. Alegação é uma ilação. Ilação é uma hipótese. Guardem isso para que nós, posteriormente, nos lembremos do conceito de presunção de inocência. Tá? Vocês têm que guardar esse ponto. Presunção de inocência e a ilação de alguma atitude de alguém não implica que seja de fato a intenção daquela pessoa. Estou supondo aqui que o Reinaldo Azevedo recebeu dinheiro do governo para defender o governo a todo custo. Tá, eu estou fazendo uma ilação, mas eu tenho provas para dizer que isso aconteceu? Não. Eu não tenho provas para dizer que o Reinaldo Azevedo recebeu dinheiro do governo para defender o governo a todo custo. Então, Reinaldo, se eu usar dessa ilação e tomá-la como uma verdade absoluta, será que vai ser bom para você isso? Ou eu estou caindo em injúria, difamação? Fica a pergunta, né? Então, obviamente, eu não estou fazendo essa asserção. Mas eu estou dizendo que uma ilação não pode ser tomada como verdade absoluta. Uma coisa é algo que você pode tomar como verossímil, à luz do contexto que você está dando à história. Outra coisa é a verdade e a realidade. Entre verdade e realidade já há diferença. Imagina entre o que é verossímil e o que é verdade. Não são a mesma coisa. Então, você pode fazer suas ilações, mas você tem que provar isso, Ligão. Então, vamos lá. República, porque sabia que seria punido, havia 15 procedimentos. Ele sabia que seria punido. Você está dizendo isso. Punição, ele estaria inelegível. Portanto, renunciou para evitar... Você e os acusadores, no caso, os petistas, evidentemente, era contra o Dallagnol, que estão com essa narrativa. A inelegibilidade. E também porque as contas da Lava Jato, numa tomada de contas do TCU,
foram rejeitadas. Esse argumento não foi aceito pelo ministro, essa segunda questão, pelo Benedito Gonçalves, o relator, porque a Sexta Vara Federal de Curitiba suspendeu os efeitos, né? E ainda esses efeitos estão sob suspensão. Então, isso não contou. O senhor Benedito, que é conchavo do Lula, esse, podemos supor, segundo o Reinaldo Azevedo, não pairam nenhuma suspeita. Vamos lá. Contou sim a renúncia. Bom, Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE e, portanto, o relator do caso, o corregedor é sempre o relator. Ele já explicou quem é o Benedito, eu esqueci de fazer isso antes, mas ele já está explicando aqui. Deu um voto absolutamente devastador. Olha a hipérbole, pessoal. Olha a guerra psicológica. Devastador. É inequívoco, né? Os maiores juristas do Brasil têm que estar a favor do discurso do Reinaldo Azevedo aqui, porque é inequívoco. Porque foi devastador. E se é devastador, praticamente ninguém teria dúvida sobre isso. Mas a gente entende que isso é uma hipérbole que não faz o menor sentido. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui a fala do Miguel Reale, que não é nenhum apologeta da Lava Jato, não é nenhum apologeta da figura do Reinaldo Azevedo, do Dallagnol ou do Moro, e mesmo assim foi contra o que aconteceu na cassação do Dallagnol. Mas vamos chegar lá ainda, vamos ver aqui. Contra Deltan Dallagnol. Devastador, né, Reinaldo? Devastador. Tira a foto da Hannah Arendt, coitada. Pelo amor de Deus, Reinaldo, tira essa foto daí, meu amigo. Não tem problema não, ele pode ser candidato, porque os procedimentos que... Reinaldo Azevedo, o senhor Dallagnol recebeu um documento, meu amigo, do Conselho Nacional do Ministério Público, que atestava que ele não tinha processos instaurados. E parece que o Reinaldo não faz essa diferença do que é uma reclamação, do que é uma sindicância e do que é um processo disciplinar, ou um PAD. O Dallagnol não tinha isso, gente. E o Reinaldo está colocando a coisa como se tivesse. Tudo bem que isso aqui é um vídeo um pouco mais antigo, 6 dias atrás, né? Mas ele já poderia saber disso. Então, não tem desculpa. Além do que, a fala dele ainda está aqui, né? Que há contra ele, pleno dia 23 do Ministério Público, ainda estão numa fase inicial. E isso, olha, ele está falando, fase inicial. E aí? A questão é que, quando ele fala fase inicial, é como se o processo estivesse ali e fosse julgar. Não, o processo não tinha sido instaurado. Concordou, claro. Então, ele foi candidato. Foi candidato. E se elegeu. Só que os partidos... mais de 300 mil votos. Que você quer jogar na lata do lixo. Correram e foi para o TSE. E aí, Benedito Gonçalves fez picadinho da candidatura. Fez picadinho, porque o Dallagnol é um inimigo político do governo. E o governo quer destruir os seus inimigos políticos. Isso é uma ilação. Bom, mas pelo menos eu tenho mais evidências do que o Reinaldo, né? Da acusação que ele faz ao Dallagnol em relação à acusação que eu faço ao governo. E foi seguido, olhem só, por Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Orbá, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, ministros absolutamente diferentes. Olha a hipérbole. Absolutamente diferentes. Você está falando isso. O fato de de 3 ministros desses forem indicados pelo Bolsonaro não significa absolutamente nada. Eu repito aqui o que já falei há anos atrás no meu canal, inclusive na página do Facebook. O Dallagnol ele foi vítima dos bolsonaristas também. Muito. Quando aquela história de colocar ali o PGR e o nome do Dallagnol tinha sido cotado à época, ele foi vítima de ataques bolsonaristas dizendo que ele era de esquerda, que ele era progressista, né? E hoje ele está aí, né? Poucos que podem defendê-lo ainda são esses caras. Tamanha a ironia do que aconteceu. Então a gente percebe que o bolsonarismo, ou, digamos assim, o bolsopetismo, não é uma ideia tão longínqua da realidade como algumas pessoas dizem por aí, certo? Agora, eu não estou dizendo que esses ministros tinham uma intenção de seguir a vingança do Lula, principalmente esses indicados pelo Bolsonaro. Mas, por certo, já que a ideia aqui é fazer hipóteses, eles tinham algum interesse. Então, o fato deles não terem um interesse fundamental da guerra ideológica do governo do Poder Executivo, bom, não significa que eles não tenham algum interesse e que não possam, a partir disso, negociar, para não dizer outra coisa, né? Vamos lá. Você pode falar o que você quiser aqui, menos que eles formem uma panelinha. Eu posso falar isso, sim, por que não? Não há panelinha de nenhuma natureza ideológica, de grupo, de nada. De nada. E de interesses, não há? Será que não pode haver um jogo de interesses ali? Eu acho que pode. E olha, foi caçado com base... E eu digo isso, deixando bem claro aqui, simplesmente porque o processo é completamente descabido. Simplesmente por isso que eu estou dizendo isso. É completamente descabido você caçar alguém que não tinha processos. Quando a lei deflagra que... A lei da ficha limpa eu tenho ela aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar a lei da ficha limpa para ninguém ficar na dúvida, né? Olha só.
Você tem aqui artigo 1, esta lei complementar, altera a lei blá 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 blá, de acordo tal, e fala de casos de inegibilidade, tá? E aí quando você vai na letra Q, está aqui, é dito o seguinte: os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença, não é o caso do Dallagnol, tá? Ou que tenham perdido a exoneração, aí sim, o Dallagnol pediu, ele saiu, tá, da procuradoria, ou aposentadoria voluntária, não é o caso, na pendência de processos administrativos disciplinares, e aí ele se tornaria inelegível. Então, olha só, gente, toda a questão paira nessa parte. Ele tinha um PAD, um PAD, um processo administrativo disciplinar. A época que saiu? Não tinha. Estamos falando então de uma interpretação restritiva da lei. Eu não vou nem perguntar para o Reinaldo Azevedo, porque ele não vai me responder, isso aqui é um monólogo, sobre o que é jurisprudência, porque apesar dele também não poder me ouvir, então ele poderia simplesmente não poderia responder, mas ele sabe o que é jurisprudência. E ele sabe que, a grosso modo, jurisprudência é a orientação para a interpretação da matéria jurídica. E que a jurisprudência dos tribunais superiores relativos a casos de elegibilidade ou de participação em processo eleitoral sempre beneficia mais a elegibilidade do que a inelegibilidade. Portanto, a interpretação ela não é expansiva, como fez o TSE no caso do Dallagnol, mas sim restritiva. E o que significa restritivo, gente? Significa avaliação da lei. É a letra da lei que importa. É uma avaliação de caráter puramente legalista nesses termos. Isso o Reinaldo Azevedo não disse. Nem o Vila, nem toda a turma de apoiadores inusitados do PT. E na lei da ficha limpa, hein? Lei da ficha limpa que este comentarista aqui sempre criticou, mas... A interpretação da lei da ficha limpa, Reinaldo, não é a lei da ficha limpa. Porque se você olha a lei, de novo, ela está aqui. O Dallagnol não está caracterizado nesses termos. Cara, vocês estão entendendo agora como é absurda essa cassação? Não importa se o Dallagnol, quem é o Dallagnol, não sei se o Dallagnol é uma boa pessoa ou não, nem conheço, mas ele não está caracterizado aqui, tá? Vamos lá. Deltan Dallagnol e sua turma sempre adoraram. Ele foi cassado por uma lei que ele sempre defendeu. Não foi a lei. Se for pela lei, ele não deveria ser cassado. Simples assim. Que se siga a lei, mesmo que se siga a lei, exatamente. Mesmo que você não goste dela, se siga a lei, mas não foi seguida a lei. Claro. Simplesmente isso, cara. Do Deltan Dallagnol, porque legal foi. Não foi. Não foi legal. Não foi legal. Você está mentindo. Não foi legal. Falei a ele. O senhor está mentindo. E o que é que... vamos lá. O que é que define a linha Q do inciso 1 do artigo... Ele vai citar a linha aqui. Tem a cara de pau de fazê-lo. Primeiro da Lei Complementar 64. É o que a gente acabou de ver, tá? E essa Lei Complementar 64 foi alterada justamente pela Lei da Ficha Limpa. Não pode se candidatar magistrados, membros do Ministério Público, que tenham sido alvos de processo administrativo e punidos por isso. As mais diversas punições. É o que fala a linha aqui? Se ele foi punido, isso aqui significa que se ele estivesse passando por um processo administrativo, porque se a gente for ver no caso do Dallagnol, ele realmente teve 2 processos que já tinham sido instaurados. Um, se não me engano, tinha a ver com alguma fala sobre Renan Calheiros, alguma crítica, e outra sobre o STF. Em um caso ele foi advertido, em outro caso foi censurado. E detalhe importante, pessoal, não confundam o que aconteceu nesses processos disciplinares com crime comum, tá? Isso aqui não tem nada a ver com crime comum. Não faz sentido você chamar, como alguns comentaristas aí falaram quando eu estava debatendo com algumas pessoas aí na internet, dizendo que ele é corrupto. Bom, se ele é corrupto ou não, não sei, mas isso não foi provado, tá? Então não dá pra falar que ele é corrupto por conta desses 2 processos disciplinares que ele respondeu, onde a sentença de um foi advertência e a do outro censura. Agora, isso não impediria que ele participasse das eleições, porque o que está sendo caracterizado aqui é a pendência de processo administrativo disciplinar. Como não existia processo, esses 2 já tinham sido julgados e as reclamações não tinham sido instauradas como PAD, então ele recebeu um documento do Conselho Nacional de Ministério Público para se candidatar e ganhou as eleições para deputado federal. Simples assim. Uma coisa simples como essa o Reinaldo Azevedo não entendeu. Ou não quer entender, né? Na verdade ele entendeu, mas eu acho que não quis dar o braço a torcer. Então, processos administrativos são cassados e punidos. Então eles não podem ser candidatos. Confundiu tudo. Confundiu tudo. Disse lá o Ministério Público Eleitoral, está numa fase prévia ainda. Então vamos lá, você está falando das reclamações que não se tornaram processos instaurados. É disso que você está falando. Bom, isso aí, meu amigo, já demonstra a ideia da jurisprudência do Supremo Tribunal. Pelo menos deveria ser, não? O TSE não agiu por essa jurisprudência, mas deveria.
o entendimento da Corte Superior sempre foi a favor da elegibilidade, nesses termos, e da ação restrita da lei. É isso que ele não fala, que me deixa indignado, cara. Tudo bem, o TRE concordou. Disse o Benedito, não pode ser assim. Por que será que ele diz não pode ser assim, né? Por que será? Vamos fazer mais uma hipótese, já que o Reinaldo gosta de hipótese? Aquela história de missão dada, missão cumprida, será que tem a ver com isso? É só uma ilação. Mas como o Benedito não vai passar por um tribunal superior, a gente nunca vai saber, não é mesmo? Vamos lá. O ministro, artigo 166 do Código Civil, é nulo todo ato que busca fraudar uma lei. Ora, ele renunciou ou se exonerou para que não fosse exercido. Agora ele está fazendo um link, né, com isso, mas não vai considerar um link com, por exemplo, a ideia de presunção de inocência. Aí ele já não vai falar. Isso aí ele passa panos quentes. Na verdade, ele não vai nem lembrar do que significa a presunção de inocência. Se, segundo o Reinaldo Azevedo, se você tem uma hipótese de um crime disciplinar, a pessoa já não poderia, então, se candidatar a nada, né? Saindo, no caso aqui, do Ministério Público. Sido devidamente o princípio da inelegibilidade? Então não pode. Não pode, né? Não pode. Exceto o Código Civil também basa o voto dele. Não pode, vai. É ilícito exercer direito que vá além daquilo que esse direito garante. Não existe direito no abuso do direito. Não existe direito no abuso do direito. Quando você interpreta a lei como esses ministros do TSE interpretaram para caçar o deputado, quando o deputado não se enquadra na própria lei, isso já não é abuso do direito, Reinaldo Azevedo? Olha a cara dele. É essa a máxima. E aí, o Benedito demonstra que o Dallagnol tinha duas punições já anteriores, condenações, advertência e censura. Não tá, e daí? Não tão graves. Né? Ele mesmo admite. Havia outros 15 procedimentos administrativos. Eram reclamações. Não tinham sido instaurados ainda. Em consideração do Ministério Público, e algumas eram questões muito, muito graves. Quais? Quais eram graves? Ele também deixa no campo da imaginação. Imaginem aí quais são graves. E o risco de punição era grande. Eram reclamações, não tinham se tornado, gente, não eram nem processos. Eram só procedimentos. Eram só reclamações. Qualquer um pode reclamar, cara, de você. Você pode reclamar do seu vizinho pode dizer que você é um estuprador. Podem falar qualquer coisa de você, cara. E no caso de alguém que faz parte do Ministério Público, os seus desafetos políticos, partidários, podem fazer o mesmo. Então, não tem sentido, bicho. Os caras ficam procurando, esse pessoal partido, principalmente do PT, já que o PT foi alvo de uma investigação tão dolorosa, né, que foi tão custosa para a reputação dos petistas aí, vídeo presidente da República. Então, eles procuraram cada brecha possível na lei para acusar quem os acusavam. E é isso que eles fizeram com o Dallagnol, por exemplo. Então, é óbvio que os caras iam fazer essas denúncias aí. Mas isso denunciar alguém prova que essa pessoa é culpada, Reinaldo Azevedo? Não. Meu Deus, tira a foto da Hannah Arendt daí, cara. Diogo Castor, seu colega, tinha sido demitido do Ministério Público naquele episódio do Alborg, que, aliás, o Dallagnol era estrela. E aí, 16 dias depois, o Dallagnol se demite e pede exoneração 11 meses antes da eleição. Tá, tudo bem, é uma ilação. Ok, vamos lá. Não apenas 6, que era um direito seu. Bom, até onde eu sei, ele poderia pedir exoneração quando ele quisesse. Alguma coisa que o proibisse de fazê-lo? Não. Então, até aí, cara, eu não vejo problema nenhum. Considerando que ele tenha recebido o documento que dava anuência à participação dele no pleito eleitoral. Então, desculpa, isso aí de novo, é uma ilação que ele está fazendo. Ele está julgando que a intenção do cara, quando saiu do Ministério Público, era para fraudar aqueles possíveis processos e não responder por eles. Mas isso é uma ilação do Reinaldo Azevedo. Isso não prova nada. Agora, de novo, isso é uma interpretação expansiva da lei da ficha limpa. Porque se você observa a lei, e repito aqui, de uma forma restritiva, a pergunta é, ele tinha PAD? Não. Então cala a boca. Simplesmente isso. Ele não tinha. Vamos lá. E aí o ministro escreve, constata-se assim que o recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma... Quer dizer, transformaram uma hipótese numa sentença. A prioristicamente disseram, olha, eu hipotetizo que ele fez isso porque ele é mal intencionado, ele queria fraudar. Então logo ele é culpado. Porque eu estou julgando a intenção dele num ato que eu não sei exatamente qual é a intenção. Eu só estou achando que essa é a intenção dele. E logo ele já é culpado, mas ele nem passou por um julgamento desses processos disciplinares, que nem existiam. Caralho, velho. Meu Deus, bicho. Capciosa deliberada, uma série de atos. Foi uma ação capciosa. Né? E da cassação não foi nada capcioso, gente. Nada.
Vamos lá. Guerra psicológica, pessoal. Guerra psicológica. Processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade. Dito de outro modo, o candidato, para impedir a aplicação da inelegibilidade da lei da ficha limpa, esse artigo disse, antecipou sua exoneração em fraude à lei. Antecipou em fraude à lei, mas ele não foi julgado. Ele não tinha processo. Os processos não existiam. Ele tinha que esperar que essas reclamações viessem, se fosse o caso, se tornar processos para serem julgados e aí, então, participar das eleições, sendo que nem sequer teria tempo hábil para tal. Ah, mas será que teria ou não tempo hábil? Também não sei, mas é um negócio assim que não faz o menor sentido, cara. Mas eu vou deixar as palavras do Miguel Reale, que é um jurista de fato capacitado para falar sobre isso. Eu sou filósofo, eu sou formado em filosofia, não em direito, então alguém pode duvidar da minha palavra, mesmo estando mostrando aqui, né, a letra Q da lei da ficha limpa, no artigo 1. Mas vamos lá, ainda tem mais coisa aqui. Vamos ver esses caras aqui, galãs feios e quem mais? Sérgio Calejão, sei lá. Não sei nem pronunciar o nome do cara, mas enfim, vamos ver aqui. Isso aqui é um podcast recente, tá? Isso aqui é mais recente. Dá um resumo pra galera. Isso aqui é mais recente. O que aconteceu com o Deltan, quem é esse cara e por que ele tá onde ele tá agora? Parece que... Eu admiro muito o Vilela, porque parece que o Vilela sempre demonstra que ele tá do lado do convidado, nas opiniões do convidado, né? Se o convidado é de direita, o Vilela, ele se demonstra de direita. Se o convidado, sei lá, é evangélico, ele é evangélico. Se é judeu, então ele é judeu. E por aí vai, né? Inclusive tem um debate aí entre judeus, cristãos e muçulmanos bem interessante que eu pretendo comentar depois. E ainda, gente, tem um debate do Pirula e do Marcos Eberlin, que eu não comentei ainda, não tive tempo de fazê-lo, cara. Ainda pretendo comentar isso, vai ficar um pouco mais pra frente, mas vamos lá. Fez Você tem certeza? Eu conheço vocês, você vai mostrar isso pra ele? Vou. Por favor. O Dallagnol vai no Vilela, acho que na quinta. Eu não lembro que dia que é, mas ele vai essa semana. Olha só como os caras resumem você. Né? Vamos lá. Vai, cara, o Deltan é o seguinte, ele era procurador da Lava Jato. Ele vai repetir toda aquela ladainha do Reinaldo, né? E durante ali a época que vieram aquelas conversas da Vaza Jato, o pessoal percebeu que ele realmente estava de conluio com o Sérgio Moro. As conversas foram grampeadas e saíram da Vaza Jato. Eu tenho uma documentação aqui sobre esse tema Vaza Jato, passado por um colega meu, deixa eu ver aqui. Paula Schmidt, né? A Vaza Jato e o sequestro de jornalistas brasileiros por Paula Schmidt. Ainda vou ler essa documentação aqui, alguns artigos, tem alguns vídeos também envolvidos. Mas fica uma dica para vocês aí verem isso, tá? O Glenn Greenwald é realmente uma figura curiosa. Bom, mas esses caras aqui sempre vão apontar a Lava Jato como a grande justificativa para toda essa perseguição contra o Dallagnol e o Sérgio Moro, né? Porém, eu sempre lembro aqui, cara, que nesse vazamento, acho que era do Telegram, né? Eu não lembro exatamente se era o Telegram ou o WhatsApp, sei lá. Se sabe que havia essa proximidade do procurador com o juiz do caso. Mas não foi comprovado ali nenhum forjamento de provas. Não houve forja de provas. Ninguém estava inventando provas que não existiam para condenar fulano ou ciclano. Então, esse é um ponto que esses caras nunca vão dizer, né? Conversa deles combinando tipo o quê, assim? Combinando sentença, combinando condenação. Tô querendo tal coisa, ver se testemunha tinha que falar. Combinando sentença. Combinando o processo que tomar. Que é totalmente né, inadequado, ilegal, não pode. O procurador não pode ter esse tipo de conversa com o juiz. Ilegal, imoral, tudo. Além de moral. Cara, é uma temática complicada, porque eu já vi muitos juristas dizendo o contrário. Vejamos aqui, por exemplo, a opinião do Modesto Carvalhosa. Vamos lá. Outro elemento que tem sido utilizado pela defesa do Lula para essas ações contra o Sérgio Moro é a questão relativa àquilo que ficou conhecido como a Vaza Jato, quer dizer, o teor das conversas que foram hackeadas do Sérgio Moro com os procuradores, as conversas que teriam sido interceptadas aí através de um hacker. Como é que o senhor avalia o teor do que foi publicado e o senhor, tomando aquilo como real, não diria que existiriam elementos para se declarar suspeição ou isso deveria ser afastado? Bom, aquilo é o seguinte, houve um hackeamento de conversas eventuais que ocorreram entre procuradores e juiz. Agora, esse hackeamento é um crime, tanto assim que há um processo contra esses hackers. E a matéria que foi hackeada é um corpo de delito do crime, tá certo? É como alguém mata a outra pessoa com uma faca, você tem que pegar a faca, é um corpo de delito. Ou a arma é um corpo de delito. Quer dizer, as mensagens que foram pretensamente que foram hackeadas, elas são um corpo de delito do processo crime contra os hackeadores. Não passam disso. E, portanto, você transformar a arma do crime, tá certo? Numa prova baseada nela
declarar suspeição de um juiz é absolutamente inacreditável. Mesmo porque esses diálogos podem ter sido produzidos pelos hackeadores, em grande parte, ou parte deles, ou tudo, podem ter sido colocados fora de contexto, podem ter sido onde existia sim, diz não, onde está uma coisa, põe mais alguma coisa. Quer dizer, aqui não é um corpo de delito, aqui não é uma prova de nada. Conseguiram, o ministro Lewandowski conseguiu levar o próprio corpo de delito como um elemento de prova da suspeição do juiz Moro, o que é uma aberração absoluta. O Supremo Tribunal Federal, Guilherme, é uma instituição ilegítima no Brasil hoje em dia. Não tem mais legitimidade nenhuma, ele só produz aberrações e absurdos no plano geral de criar uma completa impunidade dos crimes de corrupção praticados e uma impunidade para os que quiserem praticar futuramente ou que estejam atualmente praticando. Porque essa é o que se pode tirar como saldo da atividade do Supremo Tribunal Federal no que respeita essa questão da corrupção no Brasil. É ilegal também. Tudo de errado, né? E ele e os outros procuradores da Lava Jato agiam dessa maneira com o Sérgio Moro. Aí veio à tona isso daí, ele já estava lá pensando em sair do Ministério Público para seguir carreira na política. Ele pensou primeiro em ser senador pelo Paraná, mas aí o Sérgio Moro... Aí você tá fazendo uma ilação, né? Como não conseguiu De novo. em São Paulo, que ele nunca morou, aí o Sérgio Moro foi para lá e pegou a vaga do Álvaro Dias para senador e o Deltan acabou sendo deputado federal. Ele reduziu a história de uma forma tão terrível, né? Mas, claro, com um fundo de detração às duas figuras. Isso é óbvio. Tá muito bem votado, inclusive, lá no Paraná. Até porque ele precisava sair do Ministério ali público, né? Porque ele tava com muitos processos em Sim, cima dele sim. e ele acaba sendo caçado lá. Mentira, de novo, né? Acho que ele nem sabe, cara, a diferença entre uma reclamação e um processo. Acho que nem isso o cara sabe. Haviam esses processos no sentido de reclamações, se você quiser colocar dessa forma, tudo bem, mas não estavam instaurados, esse é o ponto. Esse é o ponto que ele não vai colocar, não vai dizer aqui pra vocês. Então eu tô dizendo, né, pra esclarecer isso. Olá. Mas aí aconteceu... Ele pediu exoneração no curso de processos administrativos. Mentira! No curso de processos administrativos, PAD? Não! Você tá mentindo, você tá dando uma desinformação, isso é fake news. Você não tá preocupado com a lei da fake news, não, amigão? Sendo no Ministério Público. Só que aí que tá, né? A lei de ficha limpa, que muita gente critica, a lei da ficha limpa, você leu? acha que não deveria ser dessa maneira, Muita não gente deveria... de esquerda, inclusive. Você acha que não deveria ser dessa maneira que você é de esquerda, né? Não deveria retroagir pra punir as pessoas. Só que a lei de ficha limpa, ela determina que o cara não pode, né, pedir exoneração no curso do processo administrativo. Você tá mentindo, pô. Meu Deus, velho, não é possível Você trazer vê no isso. Ministério Público. Porque parece que o cara tá fazendo uma fuga. Tá querendo fugir de uma punição que vai vir, eventualmente, lá no futuro. No futuro. Ele está fugindo de uma punição. Olha só, ele não foi julgado. O processo não foi instaurado. Nada aconteceu. Só um partido, A, B e C, eu acho que foram 3 partidos, foram lá e fizeram uma reclamação com fulano. E esse fulano já fez um prognóstico de que seria punido e que, portanto, ele iria pedir exoneração. Bom, você está fazendo uma relação sobre a ação que ele teve. Então você basicamente está julgando uma intenção. Eu não sei que poder miraculoso você tem para fazer isso. Agora, se você está certo ou não, o fato é que não tinha PAD, não tinha processo. É isso que vocês não falam e ficam aí caindo nessa falácia, nessa fake news, dizendo que ele tinha processo quando não tinha. Perdeu o mandato. Mas tá na lei da ficha limpa. Assim. Pode se discordar da lei da ficha limpa. Inclusive a esquerda, de forma geral, discorda muito. Mas é o que determina a lei da ficha limpa e não mas se for conveniente para vocês, aí não tem problema nenhum, né? Se é conveniente, filho, aí vocês aceitam. Foi nenhum tipo Se é conveniente, meu irmão, aí não tem problema nenhum pra de esquerda. revanchismo, nada do tipo. Claro que é, porra. Mas revanchista que vocês não existe, cara. Se não tivesse Pelo amor de base Deus. legal, aí beleza. Para de mentir, vai. Beleza, o cara podia estar chorando, mas agora não tem mais o que fazer. Pode recorrer, é muito difícil, Acho né? que é difícil. Retomar o campo. Nisso ele tem razão. É muito difícil o Dallagnol vencer essa, cara. Infelizmente, né? Vamos lá. Não vai retomar. Não retomar, E foi não. uma votação unânime. Ela Foi, fez já. Foi unânime. Nossa. De novo. vai. Ele, Agora vale unânime, né? Quando a gente fala que o Lula foi condenado primeira e segunda instância, depois confirmada a condenação no STJ, aí não vale. Aí você se esquiva. Agora aqui foi 7-0, foi unânime. Vai. o Deltan, quando ele não era político, ele reclamava dos políticos. Exato. Agora que ele é político, ele Reclama do reclama. juiz. Entendeu? reclama, Então, assim, Eu vi um meme desse daí. tem que ser. O arbítrio é que é o problema, você entende? A parada é o seguinte, cara, o que eu acho que é importante dizer. Tá, vamos lá. Ao longo das 3 Vamos ver o nível de honestidade intelectual dos convidados. Eu não vi esse vídeo ainda, tá? Tô vendo a primeira vez aqui. Vai. últimas décadas, os Estados Unidos utilizaram 3 grandes bandeiras. Tá? Sim. Combate às drogas, Sim. combate ao terror Isso. e combate à corrupção. Também, Ok. corrupção também bateram lá. Sobretudo de 10, 15 anos pra cá. Tá? Certo. Os Estados Unidos têm um instrumento que chama FCPA, que chama Foreign Corrupt Prevention Act,
que é uma espécie de legislação que te dá poder de polícia, eu vou resumir porque senão, te dá poder de polícia para que você atue no mundo dizendo, eu vou combater a corrupção de qualquer empresa que tenha qualquer ligação com qualquer órgão americano, tá? Em 2008 tem um barato que se chama Operação Pontes, que o Departamento de Justiça, americano, começa a treinar a Polícia Federal Brasileira para se dizer como é que você destitui um presidente da República com base no uso. Muito bem, quem foi a Karine Moreno Taxman. Pesquisem o que disse o procurador Kenneth Blanco, que é o procurador estadunidense, ele assume em público, dizendo, a gente tem uma colaboração muito forte com os... Olha, pessoal, cara, eu recomendo muito vocês assistirem um vídeo meu sobre guerra híbrida, onde eu cito vários autores, dentre eles autores russos e autores americanos, para você verificar a diferença de vieses que existe ali, porque o russo vai acusar os Estados Unidos de produzirem desinformação. Estou falando de governos, estou falando de indivíduos, tá? Não estou falando de fake news, não, tá? Não confunda, pelo amor de Deus, desinformação com fake news. De um lado, você tem o Couribico dizendo exatamente que a Lava Jato, aqui no Brasil, representava uma coisa desse tipo, e que o Lula foi vítima de lawfare, e que os Estados Unidos tinha um papel importante nesse caso, mas que se diga que esse sujeito é um agente, é um intelectual russo a favor do governo atual, da autocracia russa ali do Putin, tá? Bom, quando nós falamos de desinformação, nós estamos falando de fatos nivelados ao bel prazer da narrativa que o cara queira imprimir para convencer um determinado público. Agora, os Estados Unidos é algum santo, por acaso, que também não possa fazer isso? Pode, né? Pode. Então, os Estados Unidos acusa a Rússia de guerra híbrida justamente no início de 2014, 2016, mais ou menos, e que culminou depois, ficou provado realmente que a Rússia fazia guerra híbrida, porque ela está fazendo guerra híbrida ainda hoje, com muita desinformação, para convencer, apesar de estar bem difícil, né, porque eles invadiram o país, literalmente, então está difícil convencer isso, mas pelo menos convencer o Lula, né, e todos aqueles que seguem esse tipo de narrativa. Então, só para vocês verem que os caras podem usar de alguns fatos que existem, e eles interpretam ao bel prazer da sua narrativa, para formular uma tese e dizer, olha, eles estão fazendo isso, eles são corruptos. Logo, o outro lado é bonzinho, porque está sendo vítima desses caras. Mas quando a gente fala de guerra híbrida, a gente também está falando, como eu disse no começo, de guerra psicológica, de guerra de narrativa, que não necessariamente tem a ver com uma preocupação com a verdade, mas muito mais com a conveniência dos fatos que melhor se adequam à sua narrativa, tá? Vamos ver. Procurador estadunidense. Então, uma ingerência cabulosa americana no que foi a Lava Jato para impeachment. Então, você está falando, então, que os Estados Unidos teve uma inferência direta na Lava Jato, tá? A Dilma, para dar um golpe na Dilma. Nossa, agora ele está usando a narrativa do golpe. Meu Deus, agora ele está dizendo que a Dilma sofreu um golpe e que ela foi impeachmentada pelo Congresso Brasileiro, porque basicamente foi o Poder Legislativo ali que definiu isso. E isso foi por conta de uma ação, direta ou indireta, como queira, dos Estados Unidos. É isso que você está falando? E para tornar o Lula inelegível. O Deltan e o Moro são os artífices desse processo no Brasil. Eu sempre vi isso, a galera falando como... Meu Deus, cara, meu Deus do céu, velho. Olha, eu prometo que eu vou tentar levantar esses dados depois para verificar até onde tem um arcabouço. Porque, igual eu falei para vocês, há uma diferença entre o que é verossímil e o que é verdadeiro, tá? Você pode formular uma tese e essa tese parece ser verdadeira, porque faz sentido dentro do contexto que você está querendo avaliar, tá? Mas não significa que o verossímil seja o verdadeiro. São coisas completamente diferentes. Você está defendendo essa tese, mas em que pé isso se adequa à realidade? Esse é o ponto. Então tem uma forte base mesmo. E aqui fica o meu registro. Parabéns pro Leandro Demore, que é amigo de todo mundo aqui. Olha aí, né? Parabéns para Leandro, não sei do que, porque ele é amigo de todo mundo aqui. E é ele que, enfim, né, tem essa tese. É o cara da Vaza Jato que tocou essa matéria via Intercept. Ai, cara, pelo amor de Deus. Da Vaza Jato. O Glenn também tem uma coisa a ver? Também. O CEO ali. É o cara que... Vocês sabem que a Vaza Jato foi provocada por conta de um hacker e tudo mais, e que é considerada, pelo menos pela lei brasileira, como prova ilícita, né? Outro ponto também que a gente tem que considerar é o seguinte: na Vaza Jato não existe comprovação de forja de provas contra inimigos políticos. Era o nome que tocou. Fazia o trampo investigativo. Imagina, se tivesse o papel dos Estados Unidos com toda essa tramóia, olha os caras, eles estão dizendo que teve toda uma tramóia pra tirar a Dilma, né, pra dar um golpe na Dilma, como se ela não tivesse feito pedaladas fiscais, né, como se ela não tivesse caído em crime de responsabilidade e ser impeachmentada. Bom, os Estados Unidos tem a ver com isso, quer dizer que foi toda uma tramóia pra derrubar a Dilma, pra tornar o Lula inelegível, e hoje o próprio Estados Unidos, pelo menos em 2022, o governo americano era totalmente a favor da vitória do Lula contra o Bolsonaro. Como é possível uma coisa dessa, né? Se o governo dos Estados Unidos, até então, não importa, mas republicanos,
e democratas, né? O governo republicano, depois o governo democrata. Mas pera lá, né? Tem Congresso também. Você não tem uma absolutidade do governo republicano porque o presidente é republicano, ou democrata porque é democrata. Mas os poderes, ou boa parte da representação de governança americana era a favor da vitória do Lula. E como é que é possível você dizer que os Estados Unidos foi a favor de dar um golpe na Dilma? E isso está tudo documentado, cara. O Deltan e o Moro... O senhor que está falando isso. 13 agentes estadunidenses no Brasil. Vamos supor aqui, eles receberam agentes americanos. Tá, e o que isso prova? A sua narrativa? Não necessariamente. Você está contextualizando um fato... Isso é desinformação, na verdade. Não estou dizendo que ele está fazendo desinformação, tá? Isso tem que ser averiguado. Mas ele tem um fato... Vamos supor que seja um fato também, não sei se é verdade. Mas o Moro recebeu agentes americanos, ok. Tá, mas isso prova a sua narrativa? Você simplesmente está alocando esse fato a esta narrativa e dizendo que eles têm vínculos. Isso tem passagem, tem data de chegada, data de saída. Tá, e daí? Data de chegada, tá, e daí? O Deltan foi alertado por um outro procurador. Pode perguntar isso pra ele. Deltan, o senhor, se você quiser botar a pergunta... Coloca, pergunta pra ele. O senhor, Vladimir... Ó, que bom. Ele colocou a pergunta, então essa semana ainda o Deltan vai estar aí, ele vai poder responder e vocês vão ver a resposta dele. Ele que se vire pra isso. Aras lhe alertou que o que o senhor estava fazendo em termos de colaboração com os americanos passava por cima da Constituição brasileira. Colaboração com os americanos, né? Por que o senhor insistiu nessa direção? É isso que a gente gostaria de saber. Então okay. Tem uma série Deixa essa pro Deltan responder, então. de coisas certo? Muito estranhas que juntas fazem. que não são nem estranhas, são categóricas, que demonstram que a Lava Jato foi instrumentalizada pelos estadunidenses. Cara, essa é uma argumentação bem séria que você está fazendo aqui. Você está dizendo, então, que a Lava Jato foi instrumentalizada pelo governo americano, pelos Estados Unidos, vamos colocar assim, em vista de dar um golpe no governo da Dilma Rousseff. Essa é uma asserção bem séria, tá? Ok, vamos lá. E que de muitas maneiras destruiu a economia nacional, sobretudo a construção civil. Destruiu a economia nacional? Cara, você está dizendo então que tirar a Dilma significaria destruir a economia nacional, quando era a própria Dilma que pelas suas pedaladas fiscais destruíam a economia nacional? Meu Deus, você está dizendo então que a Dilma, se ficasse no governo, a economia estaria mil maravilhas, quando era ela que estava destruindo a economia? Jesus amado da glória, me socorre, pelo amor de Deus. Vamos lá. A construção naval. Aí o que eles vão te falar é, não, mas trouxe bilhões de volta pro bolso em termos de corrupção. Até pode ser, mas o Moro... Até pode ser, né? Quer dizer, ele não admite que a Lava Jato descobriu um esquema de corrupção monstruoso no Brasil que nunca se viu na história desse país, como diz o Lula, né? Nunca se viu na história desse país. E você vê como o jogo de hipérbole e de eufemismo é um negócio impressionante, né? É claro, o jogo de hipérbole e de eufemismo faz parte da retórica, né, gente? Mas ele tá mantendo uma narrativa aqui bem esquisita. Precisamos ir a fundo nisso. Vamos lá. Principalmente, e o Deltan, precisam explicar. Da onde que vem, por exemplo, o Moro se explica o que ele foi fazer em Washington. O que ele foi fazer em Washington? E daí que o cara foi pra Washington, porra? O que isso tem a ver, caralho? O que ele foi fazer em Washington? Ué, isso prova que ele estava mancomunado com o governo americano, sei lá com quem, com algum poder ou setor americano para dar um golpe no Brasil. Meu Deus, cara. Você tá falando de 1964 ou você tá falando de 2014, 2016? Eu não sei do que ele tá falando. Quando terminou. Ele foi trabalhar para consultorias que estavam ligadas com empresas que estavam atreladas à casa de corrupção da Lava Jato. O Deltan precisa explicar por que a família dele abriu 7 empresas de confecção no mesmo dia, 7 de junho de 2021. Você vê que ele tá falando de coisas que não tem nada a ver com a cassação do Dr. Daniel, porque o Dr. Daniel foi cassado pela lei da ficha limpa, tá? Que não tem absolutamente nada a ver com isso, até porque ele não tinha os PADs, os processos instaurados. Ponto. Agora, ele tá levantando um monte de acusações aqui, bicho, que aí você vai longe, né? Vamos lá. Por quê? Você explicar isso aqui, entendeu? Vamos perguntar. O FCPA, não por acaso, a luta contra a corrupção, pesquisem o livro Arapuca Estadunidense. Ai, cara, você pode pesquisar à vontade. Hoje tem literatura a rodo, né, a favor de qualquer narrativa que você queira. Mas, ainda assim, a gente pode avaliar o mérito da questão, tá? Se há algum mérito na questão, vamos se aprofundar nisso. Vamos lá. O Arapuca Estadunidense te demonstra, vira lá, como o Departamento de Estado, Departamento de Justiça, perdão, tô trocando. O Departamento de Justiça basicamente sequestrou um executivo da Alstom que chama Frederick Pierucci. Deixou esse cara preso. Meu amigo, você foi longe aqui, hein? Você lembra que a gente tava falando da cassação do Daniel? Onde o cara foi?
Vai. Olha que foram vocês. Acho que eu te dei esse papo. Cara. Deixou o É cara bizarro preso, isso. ameaçando o cara assim, você vai pegar 300 anos de cadeia. Pra coagir o Patrick Cron, que era o CEO da Alstom, a vender o setor de caldeiras da Alstom pra General Electric. Porque isso tirava a autonomia nuclear da França e atendia aos interesses capitalistas da GE, que é uma gigante estadunidense. É a mesma narrativa e a mesma forma, o mesmo modus operandi da Lava Jato, cara. Delação premiada que se transforma num instrumento de coerção. Meu Deus, cara. Quem permitiu todo esse processo de delação premiada, inclusive foi a Dilma, né? Tem uma notícia aqui, deixa eu ver se eu acho essa notícia pra mostrar pra vocês aqui. Olha só, criada por Dilma, lei da delação permite apurar denúncias de deucídio. Isso aqui foi em, sei lá, 2007, cadê? Ai, cadê? Não, é 4 de 3 de 2016, na verdade. Ó, sancionada em 2 de agosto de 2013, pela presidente Dilma Rousseff, a lei 2.850 instituiu a delação premiada e foi defendida pelo PT, mas atualmente se tornou alvo de questionamento por conta dos supostos abusos e tal. Bom, aí a alegação de que a Lava Jato estava cometendo abusos de usar a delação premiada para recuperar todo o dinheiro roubado do seu bolso. Você que paga imposto aqui no Brasil, se é que você paga, bom, se você comprou alguma coisa, você paga, né? E tipo assim, ô Vilela, chega aqui com a gente. Você já se fudeu, malandro. Você já se fudeu. Agora o papo é o seguinte, você vai assinar isso aqui que eu tô mandando você assinar? Ou você vai puxar 70 anos de cadeia? Não, e a sentença tá dada antes mesmo do processo rolar, entendeu? Eles já têm um objetivo. É inacreditável, cara. Eu repito aqui, vamos colocar primeiro, tudo bem, cada caso, cada condenação é uma condenação específica que teria que ser avaliada do ponto de vista jurídico e da prática da jurisprudência, né? Agora, no caso do Lula, vocês realmente acreditam que a coisa foi feita de uma maneira tão destrambelhada, informal, como eles estão falando aqui? Isso é um absurdo, velho. Eu repito aqui, todo o processo que envolveu o Lula estava dentro dos parâmetros da lei. Agora, essa polêmica da Vaza Jato, essa é uma história também que é outro debate que existe por aí, porque alguns falam que essa relação entre promotor e juiz não é uma coisa que acontece de maneira esporádica, coisa nenhuma, e que é praxe, tá, desses processos legais. No caso do Lula, se tornou um verdadeiro vendaval. O que eu simplesmente coloco aqui é que o Dr. Dallagnol e o Moro não forjaram provas. Se eles tivessem forjado provas para condenar alguém, isso sim seria caso claríssimo de suspeição. Mas não foi o que aconteceu, cara. Não foi o que aconteceu. Então, desculpa. Tudo isso para mim é um apelo que foge completamente do fato de que houve uma tramitação legal no caso do Lula. Porque tudo isso aqui é para defender o Lula, no final das contas. Frente. E aí, o processo, ele é levado para esse caminho, independente se tiver materialidade ou não. Tem que entendeu? ter esse desfecho. Tem que ter esse desfecho. Aconteceu com o caso da Bom, isso que ele que tá falando, né? Siemens lá fora, aconteceu aqui no Brasil com as construtoras. Aí muita gente às vezes entra assim, né, o pessoal isentão. Mas vocês são favoráveis, então a corrupção da Odebrecht, Não, uma a coisa corrupção não da tem nada a ver com a OAS. outra. Olha só, Que é isso tem que ser certo, que é apurado, certo. isso tem que ser apurado. Isso tem que ser apurado. Não, amigo, isso foi apurado. Você não tá entendendo, cara. Isso tem que ser apurado. Meu Deus do céu. Vamos lá, cara. Ó, a Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações e algumas controvérsias realizadas pela Polícia Federal do Brasil e cumpriu mais de 1000 mandatos de busca e apreensão na prisão temporária, blá, 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 blá. O que eu quero saber é a data, ó. Durou, pelo menos assim, a grosso modo, tá de 2014 aqui até 2021, basicamente. Ainda tem, né? Tanto que teve essa coisa aqui do Tribunal de Justiça afastar o juiz da Lava Jato provisoriamente, que esse cara aqui é um lulista, né? Vocês já viram Vocês já devem ter assistido aquele desenho Death Note, onde o Kira, que é um assassino, em série, tem um poder mágico de demônios lá, que ele mata as pessoas escrevendo o nome no caderno, tal. Bom, pois é, esse cara tomou o lugar do detetive que o investigava. Engraçado que na Lava Jato foi mais ou menos isso, né? Colocaram um maluco aqui, ó, que é lulista, como juiz da Lava Jato, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Pois é, só que ele foi afastado agora, né? Por supostas... sempre tem esse suposto para amenizar o caso, mas ele cometeu um ilícito ali, uma ameaça a um investigado, uma coisa assim. Depois vocês dêem uma vista aí nas notícias. Mas é isso, ó. Foi de 2014 até 2021, aliás, 7 anos, basicamente, de investigação. E esse cara aqui, esse maluco aqui, tá dizendo que tem que ser apurado, velho. Vamos lá de novo, ó. Vamos lá de novo, vai. Da OAS, Vai de novo, fala de novo. Mas vocês são favoráveis, então a corrupção Certo. da Odebrecht... Tô perguntando. Da OAS, olha só, isso tem que ser apurado, isso tem que ser apurado. Isso tem que ser apurado. 7 anos de investigação, hein? Ó. Os responsáveis têm que pagar, mas você não pode quebrar as pernas da indústria nacional. O que é a indústria nacional? Como seria um processo Sem quebrar, né? melhor?
Essa é uma crítica antiga à Lava Jato, à Operação Lava Jato, de que ela teria prejudicado a indústria nacional por conta de suas investigações. De você. Mas aí é o que eu falo, a culpa sempre é de quem é corrupto, e não de quem está combatendo a corrupção. Agora, se teve erros técnicos, aí eu aceito facilmente a ideia de que houve muitos erros técnicos na Operação Lava Jato, porque foi uma operação de tantos anos, com tantas investigações, com tantas prisões, deve ter tido muito exagero, deve ter tido muitos erros, tudo bem. Mas você se esquivar do fato de quem é culpado realmente são os corruptos e que eles estão sendo soltos agora pela suspeição do juiz, pra mim isso é um absurdo, total. Atacar a corrupção e ao mesmo tempo Não, não quebrar. você responsabiliza os Certo. proprietários, mas você não penaliza a empresa. A empresa não pode penalizar porque você ataca diretamente a soberania nacional. São pessoas. Você foi longe. Não, Funcionários os todos, né, funcionários. que perderam o emprego, assim. Exatamente. Você pega a situação do porto da região de Itajaí, em Santa Catarina, por exemplo. Ali você tinha construção naval pesadíssima, estaleiro, a cidade inteira empregada ali. Veio a Lava Jato, acabou tudo. E ali a galera estava ali numa situação muito tranquila economicamente. Hoje é assim, terra arrasada. Terra arrasada completamente. Mas por que isso daí tem, sim, a mão dos Estados Unidos por trás? Porque o Brasil, na era Lula, ele se coloca como um líder do sul global, né? Tentar Olha a narrativa. obras... O Lula é a grande figura máxima. Por que não fizeram isso na época que o Lula estava governando, né? em outros países mais pobres que nós, na África, na América do Sul, no Caribe, países são mais carentes que o nosso. Você faz empréstimos, você faz negócios e você se torna um líder onde os Estados Unidos não quer ir, onde a Alemanha não quer ir, onde a França não quer ir. O Brasil vai lá, ocupa esse espaço, junto com a China, junto com a Rússia e outros líderes do sul global, que geralmente são os países dos BRICS, né? E mais alguns que estão inseridos nesse panorama que não é nem geográfico, é um panorama sociopolítico, assim, geopolítico. Não tem, às vezes, o país está no norte global, mas ele se insere dentro dessa realidade. E o Brasil, ele fez muitas obras fora daqui, nesse sentido, e estava se transformando mesmo num peso pesado, entendeu? Estava ali se transformando num peso pesado na Isso é ruim política. dos Estados Unidos não só Isso é pela ruim influência que pra perde. OTAN de maneira geral, né? Porque perde influência. A OTAN de maneira geral. Os caras querem a gente como uma grande fazenda que exporta commodity, exporta pro resto do exato. E importa produto manufaturado. Um valor muito maior de Exato, cara, querem que você se empregado. desenvolva em tecnologia nuclear. E, por exemplo, a gente começou aqui com o Jabor, em questões que são fundamentais para que você tenha peso. O Jabor é o defensor do Mao Tse Tung, que você tá falando, né? Tá. Não tô negando aqui a capacidade acadêmica do Jabor, tá? Só tô dizendo que ele é defensor do Mao Tse Tung, ponto. Dentro da geopolítica E pra muita gente isso não surpreende nada, né? Porque ele também defende. É o maior genocida da história. global. Eles querem que você esteja fazendo dia quintal deles. Nos últimos 4 anos que a gente viu do governo Bolsonaro é justamente porque ele tentou fazer com que o Brasil voltasse a ser esse quintal. Tanto que a gente não viu não tinham reuniões bilaterais. O Trump, o americano pode entrar no Brasil aqui sem visto nenhum. Ok. Vai lá, Qual contrapartida? não vai ter nenhum. Alguma contrapartida O Bolsonaro tem ser que humilhado ter. ali pra entrar nos Estados Unidos. Via isso, todas as falas do Bolsonaro era tipo, I love you, Trump, entendeu? sabe, nas reuniões, assim, não, vocês vão explorar a Amazônia, Aí muita você é o gente, cara do Lula pra I love you, Trump. Isso é muito claro, assim, não adianta o gado ficar falando, não, porque a soberania, o Bolsonaro queria vender o Brasil, como a Lava Jato também, né, uma extensão disso, assim, é do Brasil se tornar um país pequeno, cada vez menor, pare, como disse o ministro das Relações Internacionais, ali atrás do Ernesto Araújo, falou assim, nos tornamos um páreo. Engraçado que geralmente o Bolsonaro é acusado de ser um nacionalista, e agora o cara tá dizendo que ele queria vender o Brasil, né? Essa métrica Bolsonaro nacionalista estatista é Bolsonaro Paulo Guedes. Decidam o que vocês querem falar do cara, né? Agora eu tô querendo também defender o governo Bolsonaro, não, cometeu muitos erros mesmo. Era essa a visão que eles tinham do Brasil, que é a visão que os americanos têm do Brasil. É justamente a visão que o bolsonarismo tem. O Brasil tem que ser esse país de merda aqui, onde eu ganho, mas todo mundo perde. E não interessa se o governo esquerdo ou direita lá dos Estados Unidos, eles têm mesmo norte. Mas, Mesmo tipo, sendo mais progressista agora, não, não. Existe algum nível de diferença. Seria mentiras que não tem diferença nenhuma. Se você tem republicanos ou democratas. Principalmente porque republicanos tendem a ser mais agressivos, mais exigentes nessa direção. Agora, é uma questão estrutural de um regime. Isso não vai mudar de um governo para outro em 5, 10, 15 anos. Agora, essa questão que o Bess faz Então você está falando que tem diferença, né? Então em que pé se adequa à sua narrativa, que você acabou de dizer aí, da sua teoria conspiratória, e o fato de eu disser que é uma teoria conspiratória não tem problema nenhum, se tiver dados verídicos, né? Se esse verossímil tiver a ver com o verdadeiro que toca a realidade, então consideremos. Agora, o que tem a ver, por exemplo, a diferença entre o governo republicano e o governo democrata? Porque você tem que corroborar com o fato de que a imprensa americana e muitos políticos americanos estavam mais do que ansiosos pela vitória do Lula. O mesmo Lula que você falou que era vítima de uma conspiração americana junto com o juiz da Lava Jato e o promotor. Então como é que você concilia essas duas coisas? Eu só queria saber isso. muito boa. Se você perguntar com um liberal desse. Liberal na moda brasileira. Na moda brasileira, exato. Um cara que é da direita liberal, conservador aí, tá? Um paga-pau de americano, o cara fala, pô, mas faz sentido. Paga pau de americano. Cara, você sabe que liberal nos Estados Unidos é diferente de liberal no Brasil, né? Não sei se você... Bom, ele sabe, esse cara aqui é um acadêmico. Então não é possível que você confunda essas duas coisas. O fato de alguém se dizer liberal no Brasil, nada tem a ver com dar anuência ao liberalismo americano. Ah, os caras são a economia do mundo, a gente tá não sei o quê. Só que existe um princípio basilar, cara, em relações internacionais, que é a teoria da reciprocidade. Você não pode agir assim. Pelo mesmo motivo você não pode agir assim enquanto indivíduo. Você não pode ficar pagando pau pra um cara, ligando pro cara, pra uma mulher, pra quem seja. O tempo todo a pessoa não te responde, meu irmão. Te ignora e você fica, mas por quê? Precisava aqui. Rapaz, isso é terrível. Não façam isso, hein? Não fiquem insistindo com alguém que não quer falar com vocês, cara.
Eu tô falando principalmente do relacionamento homem-mulher. Isso daí realmente tem que ser bem avaliado, meus amigos. Se você vai ser humilhado, e além de não conseguir aquilo que você quer, porque ninguém respeita alguém que não se respeita. E alguém que é frágil a esse ponto, Pois tá é. segurando a atenção o tempo todo. O princípio Agora, você transmutar essas relações humanas para relação de política externa, aí tem que ser visto com mais cuidado, né, amigão? Vamos lá. a reciprocidade, nas relações internacionais, ele se dá precisamente porque responde a um princípio humano. Você não pode simplesmente submeter as resoluções que o outro quer que você desenvolva. Contrato, né? Então, O agora, contrato leonino é quando um lado tá aqui. E tem menos demais e o outro não tem nada. Né? agora se você vai ser meu capacho, agora você vai lá pro Haiti, agora você vai fazer Se eu fizer isso, eu não pago nada muito, agora você paga comigo. Ai, meu saco. Bom, finalmente acabou esse vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora a fala do Miguel Reale. Vamos lá, Saiu Miguel essa Reale. decisão, Miguel Reale explicando essa questão da cassação do Dallagnol. Voltemos aqui, os caras foram para outra direção lá, né? Vamos voltar aqui para o caso do Dallagnol, vai. Bate aí no meio jurídico a respeito disso, né? Porque foi uma decisão tomada por unanimidade, foi uma votação inclusive relâmpago A moça tá gripada. logo Tá após gripada. o voto do relator, e aí a decisão da cassação de Deltan Dallagnol. Queria entender, professor Miguel Reale, faz sentido? O senhor concorda com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Acertou o TSE? Não, o TSE, a meu ver, errou. Eu fui sempre muito crítico do Dallagnol, do Deltan. Viu, Reinaldo Azevedo? Escuta isso aqui, velho. Ele já sabe, já. O Reinaldo Azevedo já sabe. Sua Ele já escutou isso, com messiânica, certeza. que rompeu. Aí o Miguel Reale, ele já foi falar com o Vila. O Vila também não quer escutar que o Reale agora, né? Agora não convém escutar o Reale porque ele está com uma posição estranha, esquisita para esses caras, né? Mas o Vila já entrevistou várias vezes o Miguel Reale. E o Miguel Reale sempre se colocou como um grande crítico da Lava Jato do ponto de vista de algumas particularidades técnicas, por exemplo. E eu sou totalmente a favor que hajam essas críticas, tá? Para melhoria desses processos. Agora, o que não pode é você, a favor dessas críticas de caráter técnico, ser contra o andamento desses processos e, inclusive, a condenação das pessoas que realmente, comprovadamente, cometeram crime. Que não é só porque foi denunciado, isso não existe. Como eu falei para vocês, tem toda uma perícia avaliando isso a fundo para poder condenar ou não alguém. Então, desculpa, os processos legais foram todos feitos de maneira a seguir a sua própria formalidade. Então, isso o próprio Miguel Reale há de convir. Pode criticar do ponto de vista técnico, mas que os processos foram feitos à luz do que prenuncia, né, a lei brasileira foram. Com regras obrigatórias do processo, mas eu não gosto realmente do trabalho do Deltan, em grande parte, mas gosto menos do arbítrio. E foi um arbítrio. Foi um arbítrio. Porque Pois a é. lei da ficha limpa é bastante precisa ao dizer, e é até proposta do ministro Flávio Dino, que quem pede exoneração, tendo processos administrativos disciplinares, PAD. pode ser declarado inelegível. Ora, não era o caso do Deltan. O Deltan tinha procedimentos, apurações em andamento. Apurações, procedimentos, não é o mesmo, viu? Como é que é o nome desse cara? Que eu nem sei, maluco, o nome desse maluco aqui, velho. Mas enfim, vamos falar pro Reinaldo. Viu, Reinaldo Azevedo? Você entendeu isso? Tô falando aqui aos ventos. Né? Você entendeu que procedimentos, reclamações não são o mesmo que processos instaurados? Ou precisa desenhar? E não tinha nenhum processo administrativo e essas reclamações eram de pequena relevância. Portanto, o que aconteceu foi julgaram processos que não apreciaram, que Pois são é, aqueles que pois estavam é. ainda como meros procedimentos e apurações. Procedimentos, Seria procedimentos e apurações julgados como já condenações. Aí foi isso que esses caras fizeram, passando por cima da ideia de presunção de inocência. instaurado um processo administrativo e que ele seria condenado nesse processo administrativo. Tudo suposição. Né? Não, ele vai passar por isso, vai virar processo, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado. E aí ele tem que ser cassado antes de que tudo isso aconteça. Meu Deus, Sem tomar velho. Meu conhecimento Deus. sequer do teor desses procedimentos. E com isso quebra-se um princípio, que é o princípio da presunção de inocência. Pois é. Ele tem o direito de ser presumido inocente, está lá na Constituição, e também serviu, inclusive, para acabar com a prisão em segunda instância. Ninguém será julgado culpado antes do trânsito julgado. Ele nem processo. Ninguém será julgado culpado antes do trâmite legal. Ele tinha procedimentos que são Mas o que o TSE fez? Ele condenou o cara, ele cassou o mandato do cara, presumindo que ele era culpado. Será que vocês não entenderam isso ainda, meu? momentos que antecipam a instauração de um procedimento, de um processo administrativo. Aliás, o Marco Aurélio, também, que é ex-ministro do STF, pensa a mesma coisa que o Miguel Reale, né? Miguel Reale Júnior. Portanto, eu acho que foi um ato de arbítrio. Não fico satisfeito, não admiro o Deltan, acho que ele fez um trabalho bom de um lado e outro muito negativo, que prejudicou todo o combate à corrupção. Mas
ao mesmo tempo, não posso concordar com o arbítrio que foi praticado ontem. Aliás, eu estava até conversando aqui com o professor Walter Maia. Bom, é isso. Para fechar aqui com chave de ouro, vamos ver um vídeo do Boulos. O Boulos, né? O Boulos, que é deputado federal também. Deixa eu ver aqui, ó. Boulos. Eu não achei o vídeo, tá? Do Boulos falando do Dallagnol, da manifestação. Então Boulos, veja, olha, vira aqui. o Boulos, ele meio que zombou da manifestação, que tinha pouca gente, mas no final não era o que ele pensava. Eu não sei se ele tirou isso do ar, mas eu não consegui achar aqui, infelizmente. Mas vamos ver uma fala dele aqui, vai. Posar de indignado e paladino da moralidade e apontar o dedo para os outros falando de corrupção, aqui não cola. O deputado Dallagnol, ele tá acostumado. Mas com prova, você aceita se vai colar ou não, né? Mas nem com prova, se você provar que o Lula é corrupto, eles não aceitam. Então, não é só você chegar como paladino da moralidade e dizer que o cara é corrupto. Eu acho que ele fez um pouquinho mais que isso, né? Com um procedimento que ele fazia em Curitiba, que ele era xerife. Ele mandava, desmandava, apresentava PowerPoint, falava... Não, pessoal, agora é proibido, gente, agora é proibido apresentar PowerPoint, hein? Vamos parar com isso, porque é pecado, segundo o Boulos. É crime, aliás. Que queria, depois desfalava. Aqui não! Aqui não. Aqui não, deputado Dallagnol. Aqui não. Aqui vai ter que seguir regra. Ué. Você tem que seguir regra, viu? Mas não a lei. A lei você pode ser corrupto à vontade. Não tem problema nenhum. Mas você tem que seguir a regra dos corruptos. Aí eu tô falando de quem é corrupto de fato, né? Aqui tem que seguir regimento. Não fala a hora que quiser, do jeito que... Engraçado que o Dallagnol, acho que ele tava falando quando o Dallagnol ainda não tinha sido caçado, será? Então veja, olha... Sei lá, acho que era isso. Bom, vou terminar por aqui. Vou terminar por aqui, já deu, né? E espero que vocês avaliem com cuidado as narrativas, porque agora, bicho, é guerra psicológica, é joio e trigo todo tempo, uma hora o trigo, outra hora o joio, outra hora o joio, outra hora o trigo. Uma hora você vai se confundir, nós vamos se confundir, então não tem jeito, né? As pessoas não estão interessadas na verdade, porque a gente está numa guerra partidária, literalmente. E espero que possamos nos safar na busca pelo que realmente está acontecendo, né? Não pelo aquilo que a gente acha que está acontecendo. Então, fique por aqui, até próximos áudios. Obrigado por acompanhar mais este estudo. Caso tenha gostado e quiser ajudar o canal, veja as formas de contribuição na descrição deste podcast. Você pode adquirir conteúdo pago ou então nos apoiar na plataforma. Um abraço a todos.